Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Enderson. Enderson, você precisou mexer no time, jogadores aí poupados, né? No caso do Giovani, do Jean, do Wellington. Você sempre tem que ficar atento a tudo, inclusive essas questões aí, né? De condicionamento físico, quando o jogador tá ou não para poder se contundir. Enfim, eu queria saber a respeito disso e se você já tem um planejamento aí para a estreia do Arthur Caíque, próximo jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte contra a Chapecoense, se poderia ser esse o jogo da estreia do jogador ou o torcedor ainda precisa ter um pouco de calma, de cautela aí para a estreia do Arthur Caíque. Tudo bem, Adroaldo. Assim, os jogadores que não vieram, eles não foram poupados, né? São jogadores que apresentaram problemas clínicos, né? Problemas de ordem clínica, de ordem médica. Então, eles foram, na verdade, vetados para esse jogo. E aquilo que eu tenho falado, né? A gente acredita no grupo, a gente não fica lamentando quem é que está fora, a gente fica enaltecendo sempre quem está à disposição e, né, de buscar soluções para esses problemas. Quanto ao Arthur Caíque, a gente tem uma possibilidade, a gente vai verificar ainda, ele iniciou os trabalhos com a gente faz muito pouco tempo, para esse jogo não teria a mínima condição. Para quinta-feira a gente pode ter uma possibilidade, não de iniciar o jogo, mas de ser uma opção para entrar no decorrer da partida. Mas nós vamos avaliar isso com muito critério para a gente poder não perder, né, ou colocar um jogador que ainda precisa, e no caso dele a gente tem certeza disso, né, de uma sequência de trabalho, de treinamento. Enderson, Sulimar da Rádio Inconfidência. A modificação tática que você imprimiu no segundo tempo com a entrada do Thiago para tentar também segurar a bola mais à frente, ela acabou surtindo o efeito que você esperava e, embora tenha tido pouco tempo para atuar ali no meio, o Patrick Bray também briga por essa vaga, enquanto o Arthur Caíque ainda não tem condição de começar jogando pelo condicionamento físico que ele ainda está fazendo? A questão do Thiago eram duas questões. O Thiago é um jogador que retém bem a bola na frente, e uma outra questão era o jogo aéreo. A gente sabia que quando vai terminando o jogo, o adversário vai apostando mais nessas situações, né? Tanto é que ele tira até uma bola muito importante ali, estava bem posicionado. Então, eram duas questões que a gente acha interessante. O Thiago consegue fechar um lado assim, né? Conseguiu ter um pouquinho de retenção, teve uma dobra ali com o Moreno bem interessante. Em relação ao Patrick Bray, é claro, ele é sempre uma opção para poder jogar tanto de lateral quanto jogar na segunda linha. Boa noite, Enderson. Rafael Arruda, do Super Esporte. Em algumas entrevistas antes de começar a Série B, você destacou que o Cruzeiro ia conviver um tempo maior, né, com a zona de rebaixamento na competição devido a essa punição na FIFA. E aí a gente vê as 3 primeiras rodadas, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, e o time deu um salto na classificação, né? Foi para 9º lugar. Eu queria saber de você se você esperava, né, uma recuperação tão rápida, com 100% de aproveitamento, e quais as suas expectativas para os próximos jogos do Cruzeiro na competição. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. É claro que eu não esperava, a gente trabalha para isso, mas os jogos são jogos dificílimos, né? Jogos difíceis, que a gente precisa ter muita concentração. Todos os times agora têm um objetivo claro, que é poder conquistar uma das 4 vagas. Então, eu particularmente sempre achei que a gente fosse demorar mais tempo para poder, talvez, se desgarrar, e a gente também não está assim numa situação tão favorável. A gente ainda precisa de manter uma sequência de bons resultados, continua precisando, né, de manter pontuando rodada a rodada. Acho que isso é importante, mas assim, com os pés muito no chão, sabendo que tem muita coisa para poder ser melhorada. Eu falei com os atletas, a gente fica feliz pelo resultado. Acho que os 15 primeiros minutos a gente, né, jogou um futebol bacana, né, com algumas possibilidades boas. Depois tivemos um pouco mais de dificuldade, a equipe do Figueirense cresceu na partida, conseguimos fazer 1-0, controlamos melhor o segundo tempo,
mas é o que eu falei com eles, a gente tem uma perspectiva de fazer jogos ainda melhores, e que bom que a gente tenha, a gente possa ter essa pretensão, né, em cima de bons resultados. Acho que a gente vai ganhando mais confiança, os atletas vão acreditando mais naquilo que a gente tem colocado, e acho que isso é fundamental para a sequência. Anderson, Arthur Moraes. Bom, o resultado mais uma vez veio, e ele é sempre o mais importante. Mas o que você poderia destacar sobre essas dificuldades impostas pelo adversário, onde foi que o Cruzeiro sentiu mais na partida? Agora também a destacar que o Cruzeiro, com mais esse resultado, entrou para valer no campeonato, Anderson. Não, as dificuldades que a gente sabe o que é, né? A gente está jogando contra equipes que são bem preparadas, tem muitas equipes ainda, tanto Série A, Série B, que eles não conseguem pontuar ainda, é um campeonato muito difícil, são campeonatos bem disputados, todas as equipes têm uma capacidade muito boa de conquistar a vitória, então nada diferente. Agora, é claro que é o mais importante a vitória, mas não é apenas isso. A gente faz uma avaliação muito criteriosa daquilo que a gente produziu. Acho que defensivamente a gente deu poucas chances para o adversário, mas ofensivamente a gente sabe que tem como melhorar, a gente sabe que a gente tem qualidade para poder criar mais situações, e é nesse aspecto que eu acho que a gente precisa trabalhar, né? Importante, a gente voltou a não tomar gols. Acho que uma defesa sólida vai nos trazer com certeza assim, bons resultados, e a gente enaltece que não é só a questão da defesa, né? O time todo, quando perde a posse de bola, tem uma compactação boa, dá poucos espaços para o adversário, um nível de competitividade muito, muito bom, mas a questão ofensiva a gente vai melhorar, eu tenho certeza, e vamos continuar trabalhando para que a gente possa fazer jogos cada vez melhores. O resultado é extremamente importante, mas a gente quer mais. A gente quer mais no sentido de ter um jogo ainda melhor, mais qualificado, e essa nossa batalha diária para poder entregar ao torcedor não só os resultados, mas um jogo de qualidade, e é o que a gente sempre quer fazer. Anderson Moreira, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. Terceira vitória em 3 jogos na Série B, o melhor cenário para o Cruzeiro começar a competição. Existia uma certa pressão no elenco por parte de começar com pontuação negativa, zona de rebaixamento, e agora o Cruzeiro já dá um salto na tabela. Acha que isso pode ajudar também ao rendimento melhorar na sequência dos jogos e também com o seu trabalho nesta Série B daqui para frente? Não, é claro, Samuel, a gente tem essa expectativa. Eu acabei de falar que o resultado é extremamente importante para a situação que a gente estava, né? Você começar uma competição com menos 6 pontos é sempre muito complicado. Eu, particularmente, tinha o pensamento de que a gente conviveria com esse déficit um tempo maior, assim, né? Ainda bem que nós conseguimos tirar essa diferença, já começamos, né, a pontuar. Poderíamos estar hoje na liderança do campeonato, né, com essas 3 vitórias, mas vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo com que a gente possa crescer. Para muitos atletas jovens a primeira experiência como protagonista mesmo de uma equipe. Isso cria algumas responsabilidades a mais. O grupo que é mais experiente tem dado todo o apoio para essa garotada. Então a gente está no processo de formatação da equipe ainda. Tem muita coisa para evoluir, tem algumas peças importantes para encaixarem, e a gente tem uma expectativa de que daqui a pouco a gente vai conseguir bons resultados e produzir cada vez mais. Anderson, sobre Arthur Caíque, que já fez alguns treinos com o grupo, com bola, passa a ser opção já para quinta-feira, ou em cima daquilo que você havia falado de não queimar etapa, ainda é cedo para falar, depende dos treinamentos desta semana? Como que você está trabalhando para o torcedor ver a estreia do Arthur Caíque? O Arthur Caíque, como eu falei anteriormente, é um jogador que chegou recentemente.
A gente tem 3 treinamentos ainda pela frente para observar como é que vai ser o desenvolvimento dele. A gente vai poder observar também se ele teria condição de poder participar de uma parte do jogo. Para início, com certeza não, mas como opção, a gente pode trabalhar e verificar isso. Como eu falei, assim, a gente não tem pressa nenhuma, a gente quer contar com o atleta o quanto antes, mas a gente não pode colocar um atleta que não esteja preparado, pelo menos dentro daquele planejamento de quanto tempo ele pode participar. Mas para quinta-feira ele passa, sem dúvida nenhuma, a ser uma opção. Vamos ver a resposta dele nesses 3 trabalhos. Se forem respostas boas, ele pode virar uma opção. Caso contrário, a gente aguarda até que ele tenha essa condição ainda melhor. Lima, Rádio Minas. Anderson, parabéns pela vitória. 6 jogos, tudo, desse começo, com 6 vitórias, o melhor começo do Cruzeiro. Você acaba de se igualar a Levi Coupe em 2005, a Adilson Batista 2008 como o melhor começo do Cruzeiro. Nesse Brasileiro, 3 jogos com 3 vitórias, o Cruzeiro começa a pontuar de forma positiva. Se não tivesse essa punição, seria a melhor campanha até agora do Campeonato Brasileiro da Série B. Queria saber de você, desse Brasileiro, nesse começo, que é importante, o que mais você destaca de positivo do Cruzeiro e aquilo que ainda te traz uma preocupação, se é que tem uma grande preocupação nesse começo do campeonato, Anderson? Não, eu acho que a gente fica feliz porque as questões competitivas do jogo, a gente está muito aguçado, assim, a gente está competindo o jogo todo, está correndo, está disputando. A gente tem feito gols em praticamente quase todas as partidas. Mas assim, acho que defensivamente muita coisa já está mais equilibrada. Ofensivamente acho que a gente tem que crescer bastante. Acho que a gente já fez jogos em termos ofensivos melhores. E a gente, assim, o balizamento de um treinador ele não pode acontecer simplesmente pelos resultados. A gente precisa avaliar sempre o desempenho. Eu acho que o nosso desempenho pode ser melhor, Eu já falei isso com os atletas. E está todo mundo muito consciente disso. Não tem ninguém aqui relaxado, ninguém comemorando excessivamente essa sequência de bons resultados. A gente fica feliz, comemora hoje, mas amanhã a gente já pensa na Chapecoense, na quinta-feira, que é outra batalha. Não é por ser no Mineirão que a gente vai ter algum tipo de facilidade, muito pelo contrário, é difícil jogar em casa e fazer o resultado. Então, a gente está muito consciente disso, Então é um trabalho que continua e que a gente avalia constantemente para que a gente possa evoluir, que eu acho que é uma palavra muito importante dentro do nosso planejamento, da nossa ideia, da nossa forma de pensar o futebol. A última agora. Anderson, Guilherme Pio, do jornal Hoje em Dia. Mais uma vitória importante do Cruzeiro, agora efetivamente somando 3 pontos na classificação, já que as 2 últimas vitórias serviram para quitar a dívida do Cruzeiro na FIFA. Eu queria que você comentasse o retorno do Stênio ao time titular, como foi, na sua opinião, a atuação dele na vitória por 1-0 contra o Figueirense, e queria também que você falasse sobre as ausências do Giovani, que tem sido o seu titular na lateral esquerda, e também do Jean, que ficou fora aí da relação e não participou desse jogo. Eles ficaram fora porque foram poupados, tem lesão, vão poder ficar à disposição contra a Chapecoense no meio da semana que vem? A questão do Giovani, do Jean e do próprio Wellington são situações que foram vetados pelo departamento médico. A princípio nada muito grave, mas os impedia de poder participar dessa partida. Vamos reavaliar amanhã, vamos ver como é que esses atletas se portaram aí, nesse período de tratamento. Então eu só posso ter uma certeza disso amanhã ou terça-feira, se a gente vai conseguir aproveitá-los na partida de quinta. Em relação ao Stênio, eu particularmente não gosto muito de falar assim individualmente. Acho que como equipe a gente tem que estar sempre atento, É um menino que tem desempenhado assim suas funções com qualidade. O lance do gol mesmo, ele foi inteligente, porque
tinha uma possibilidade do Cáceres na passagem, ele tentou um lance por dentro, que acabou criando uma situação de desequilíbrio. Então é um menino, né, com qualidade, com competitividade, um menino que disputa bem o jogo, novo, vai crescer muito ainda, a gente sabe disso, mas tem dado passos consistentes para poder merecer esse espaço, ou quando não iniciar o jogo, mas ser uma opção, ser um atleta, né, já do profissional. Eu acho que ele está iniciando bem. Chegar é muito difícil, né? A gente sempre fala, mas permanecer é muito mais complicado. Então vai exigir dele cada vez mais, vai exigir cada vez mais dedicação, capacidade física, técnica, tática, entendimento do jogo. Então é uma sequência que a gente tem paciência para observar e colaborar com esse crescimento do atleta. Obrigado, Leandro. Beleza.